Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos continuar lendo o Evangelho de Marcos, esse Evangelho maravilhoso que tem muitas coisas para nos ensinar. E hoje, a partir do versículo 9 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Vamos lá então? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estavam com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Até aí, até o versículo 20. Amém? Glória a Deus! Mais uma passagem maravilhosa. Aqui no início do versículo 9, versículo 11, nós vemos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Aqui, esse rio aonde João Batista batizava. Vocês lembram que o vídeo passado nós falamos aqui de João Batista, esse profeta de Deus que pregava ali no deserto e batizava as pessoas que vinham até ele, o batismo de arrependimento, de remissão de pecados. Ele batizava ali no Rio Jordão. E veja só você quem chegou a ele: Jesus. Jesus chegou a ele para ser batizado. E eu quero ir lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 13, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu e batizou o Senhor Jesus. Vejam só, Jesus não precisava ser batizado. Por que não? Porque Jesus nunca pecou. Esse batismo era o batismo de remissão de pecados. Era o batismo que as pessoas se arrependiam dos seus pecados e iam até João para serem batizados. Mas Jesus, do que ele ia se arrepender? Ele nunca pecou. Ele é um Cordeiro Santo, sem mácula, puro. Nunca pecou. O único homem na face da terra que nunca pecou. Aleluia! Mas ele foi ser batizado por João Batista. Que maravilha! Primeiro
que ele mostrou que se identificava com esse batismo, ou seja, ele concordava com esse batismo de João. E também para nos servir de exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Sim, ele jamais vai pedir algo para você que ele mesmo já não tenha feito. Aprendemos isso com Jesus. Aprendemos o que é não só falar, mas praticar. Porque Jesus não ficava só em palavras, ele praticava aquilo que ele falava. Porque em seguida ele ia falar para que nós pudéssemos crer nele e sermos batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja só você o que aconteceu no batismo de Jesus. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, e esse é o Espírito Santo de Deus, ele descer sobre Jesus, olha, como pomba sobre ele. E se ouviu uma voz do céu, essa é a voz do Pai, do Todo-Poderoso. Pai, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu tenho grande prazer. Aleluia! Aqui se encontra a Trindade. Deus Pai, falando nos céus, Deus Filho na terra, nos dando o exemplo do batismo nas águas, Deus Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Aleluia! Nós vemos aqui a Trindade descrita no batismo de Jesus. Que maravilha! E Jesus nos serviu de exemplo. Querido, nós aprendemos aqui que não adianta a gente falar. O maior ensinamento é com a sua vida. O maior ensinamento é com seu exemplo de vida. Antes de queremos ensinar e falar e pregar, nós temos que viver aquilo que estamos falando. Porque se nós vivemos aquilo que estamos falando, que estamos pregando, isso tem mais poder e autoridade. Não é verdade? Porque você pode falar aquilo que você mesmo está vivendo. Assim o Evangelho de Jesus, não adianta falar se você não vive aquilo. Jesus é o nosso maior exemplo e nós temos que seguir ele. Jesus não apenas falava, mas ele praticava tudo aquilo que ele ensinava. E vejam só, Jesus não precisava ser batizado, mas ele entrou nas águas do batismo e permitiu que João Batista batizasse ele no Rio Jordão. Ah, Jesus, ele me fascina. Aleluia. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele permaneceu naquele deserto por 40 dias. E aqui Marcos fala que ele foi tentado por Satanás. Aqui em Marcos fala por esses 40 dias. Mas ao mesmo tempo que ele foi tentado por Satanás, aqui em Marcos também fala que os anjos o serviam. Embora ele estivesse ali, sobre os ataques, né, sobre os perigos também no deserto, os anjos o serviam. É interessante porque deserto ninguém quer ir. Ninguém quer ir para o deserto. Quem quer ir, né? Quem quer passar por um deserto na nossa vida? Não, ninguém. Ninguém. Mas muitas vezes Deus permite desertos na nossa vida para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos mostrar coisas preciosas do reino. Então não murmure no deserto, meu querido, mas manifeste o reino de Deus nesse deserto. Sim, porque é isso que Jesus fazia. Jesus foi tentado no deserto. Ser tentado não é pecado, ceder à tentação é. Tentado, todos nós vamos ser tentados. Porque o tentador está aí.
O diabo vem e quer nos tentar, para nos fazer cair, para nos deixar prostrados diante do nosso pecado, para nos aprisionar no nosso pecado. Mas se nós estivermos com Jesus e firmes e percebemos a tentação, vamos dizer não à tentação e sim para Jesus. E ainda que você caia em tentação, Deus é poderoso para te perdoar. Não fique prostrado, peça perdão. Se arrependa, peça perdão e Jesus te perdoará. Aleluia, aleluia por isso. Veja só, Jesus foi tentado por Satanás nesse deserto, mas ele resistiu à tentação e ele disse não a Satanás. Glória a Deus! E os anjos do céu o serviam. Os céus, ele manifestou os céus naquele deserto. Manifeste os céus nesse deserto que você está passando. Siga o exemplo de Jesus. Aleluia! E aqui diz em Marcos que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho. E vejam só, o evangelho que ele pregava. O tempo está cumprido, porque ele tinha chego. O reino de Deus está próximo. Aleluia! Arrependei-vos e crede no evangelho. Percebam que é a mesma pregação de João Batista. E se você for para Atos dos Apóstolos, ali, logo nos primeiros capítulos de Atos, capítulo 2, versículo 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja só, a mesma pregação de João Batista, a mesma pregação de Jesus, a mesma pregação dos apóstolos. Como eu disse no vídeo anterior, deve ser a mesma pregação da Igreja do Senhor Jesus. Aleluia, essa é a pregação. Esse é o Evangelho, arrependimento. Glória a Deus. Versículo 16, aqui ele começa convocando os seus discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão, André, que lançavam as redes porque eles eram pescadores. E então, diante disso, Jesus chega para eles e fala, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Uau! E eles deixaram imediatamente as redes, o seguiram. E aí você vê mais adiante ele chamando Tiago e João, e eles, deixando tudo, seguiram Jesus. Você está disposto a isso? Está disposto a seguir Jesus? Porque Jesus te chama hoje, querido. Te chama para ser um discípulo dele. Você está disposto a imediatamente responder sim para Jesus com a sua atitude? Porque eles não só falaram, sim, Jesus, nós vamos te seguir. Eles deixaram tudo e foram para cima, foram para Jesus. Ah, que maravilha quando você toma essa decisão. Ah, que maravilha é quando você ouve esse chamado maravilhoso de Jesus e deixa tudo, você não fica presa a nada, sabe? Nada, não é nada que vai te prender, nem pecado, nem coisas, nem ninguém, mas você vai até Jesus, você se entrega a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. E você passa a ser um discípulo de Jesus, você aprende diretamente dele, você passa a ser um pescador de almas. Esses homens eram pescadores, homens simples, homens que saíam na madrugada para pescar, homens trabalhadores. E Jesus chama eles,
Chama eles para trabalhar no reino. E a coisa mais maravilhosa é quando você entrega a sua vida para Jesus, para trabalhar para o reino de Cristo. Para que você seja usado por Deus para aprender de Jesus e ensinar dele com a sua vida, com as suas atitudes, de todo o teu coração, com o teu amor ao Senhor. E aí ver pessoas cada vez mais se aproximando de Jesus, cada vez mais compreendendo quem é Jesus, compreendendo que Ele não é uma religião, Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que se entregou por você naquela cruz, um Deus que está disposto a te perdoar, um Deus que está de braços abertos para te receber, um Deus que te chama pelo teu nome. Você não é um número, não é uma empresa que nós apenas somos números na empresa. Não. Jesus não te chama para fazer parte da empresa dele, para ser um número, não. Ele te chama para ser igreja, para ser noiva do Cordeiro. Aleluia! E ser igreja não são números, queridos. Ser igreja não quer dizer que é uma instituição, não quer dizer que é a denominação tal, ou X ou Y, não quer dizer nada disso. Ser igreja é fazer parte desse reino, fazer parte, é ser igreja. Não é estar na igreja, é ser igreja. Ser igreja nessa terra. Aleluia, aleluia, isso é maravilhoso. Deus te chama para ser igreja, Deus te chama para ser discípulo dele. E nós somos igrejas quando nós, os discípulos, se reúnem ao redor do Rei Jesus. Nós somos igreja reunidos ao redor do Rei Jesus. Aleluia! E Jesus nos alimenta com a sua palavra, e Jesus nos ensina com a tua palavra, e Jesus nos ensina a pescar. Olha que coisa linda! Pescadores sendo ensinados a pescar, porque até então eles sabiam pescar peixes, e agora Jesus ia ensinar eles a pescar homens. E esses homens andaram com Jesus, mas não foram só homens. Mulheres também andaram com Jesus, aprenderam dele, porque andar com Jesus é aprender dele cada vez mais o que ele deseja de nós. Aleluia, aleluia, que coisa mais maravilhosa isso. A gente aprende dele, com ele, nosso grande exemplo, que nós possamos olhar para Jesus sempre e seguir ele de todo o nosso coração. Atenda ao chamado dele. Ele te chama pelo teu nome. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Você pode não ter conhecimento disso, mas ele tem conhecimento de você. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu nome. E ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. E ele te chama para pertencer a ele, para ser discípulo dele, para aprender com ele, para andar com ele, para que ele seja o seu maior exemplo, exemplo de amor, de fé, de gratidão. Ah, como é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Tô amando, tá lendo o Evangelho de Marcos. Isso é maravilhoso, tá aqui para nós, para que a gente possa aprender e praticar. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Aguarde aí o próximo vídeo, que a gente vai continuar essa leitura de Marcos e muito mais vamos aprender. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.